Fala aí, gente bonita, que prestigia aqui o meu canal, no qual só falo de coisas pessoais e de que eu adoro, coisas do espírito, da minha religião, que é católica. Estou com essa voz assim porque eu estou gripado. Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui do lado B do Bernardo Fernandes. Esse é o 7º vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser sobre como eu vejo a oração do Santo Terço, o que eu acho que ele significa e no que ele se constitui. Mas eu quero falar de duas coisas antes. Primeiro, como foi que eu descobri o terço. Segundo, como foi que eu fui escolhido para uma missão espiritual de cura, que consistiu em rezar um terço justamente de intercessão pela saúde de um doente, em nome de Nossa Senhora, num leito de hospital. Então, relembrando, como foi que eu descobri o terço? No meu vídeo intitulado Vou ver Padre Pio na Itália, aqui no canal, eu contei como eu descobri a oração do terço em setembro de 2019, ano passado, quer dizer, tem poucos meses, após uma mensagem espiritual que eu recebi do Santo Padre Pio por intermédio do Pedro Siqueira, durante uma oração comunitária no Santuário da Santa Mãe de Deus, em Interlagos, na cidade de São Paulo, após uma missa que foi celebrada pelo Padre Marcelo Rossi. Se você perdeu esse vídeo, dá uma conferida lá, porque eu acho que essa história é muito tocante e impactante, pelo menos para mim, muita gente também acha, me contou depois. E eu tenho recebido comentários de pessoas que estiveram lá também, que se lembram de tudo, e que, assim como eu, ficaram tocadíssimas por tudo que aconteceu naquela tarde e noite, de muito frio e chuva aqui em Sampa. Aquela é a história de como eu descobri a oração tão fundamental para quem precisa de ajuda e de proteção espiritual, que é o terço. Depois desse primeiro contato com o terço, eu passei a rezá-lo quase que diariamente, né? Com o objetivo de me fortalecer espiritualmente, pois era esse o pedido do Padre Pio, que eu me fortalecesse para uma missão posterior, mas que ele não disse qual era e que até hoje eu não sei qual é. De qualquer forma, eu tenho buscado esse fortalecimento, obedecendo fielmente a orientação recebida. E aí vem aquela segunda história que eu ia falar, né? O segundo ponto é aquela missão de cura de que eu falei. No vídeo Mandato da Mãe de Deus, aqui do canal, eu dei meu testemunho de fé, relatando essa missão espiritual que eu recebi na forma também de uma mensagem mística dirigida a mim, também num terço do Pedro, mensagem essa vinda de São Jerônimo, mas que dizia que falava em nome de Nossa Senhora, e que eu recebi num terço rezado pelo Pedro Siqueira, lá em Franca, no interior de São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 2020. Portanto, assim, bem recentemente. Aí, como vocês sabem, mas se não sabem, não tem nada de errado com isso, eu explico agora, o Pedro Siqueira é um advogado, escritor, e atualmente ele é uma celebridade digital, que, como atividade não profissional, ele reza o terço, que é tipicamente uma oração comunitária para milhares de pessoas. Ele faz isso ao vivo, em algum lugar do Brasil, sempre a convite e com autorização do bispo local. E aí, durante a celebração, o Pedro, que tem dons muito especiais de ver e de se comunicar com o mundo espiritual, ele vê anjos, vê santos e vê outros espíritos bem-aventurados. Aí ele escuta deles as mensagens e as reproduz quando autorizado, e muitas dessas mensagens são dirigidas para as pessoas que estão na plateia. A maior parte das vezes, claro, o Pedro não conhece. Foi assim que o Pedro não conhecia, nem eu o conhecia, recebi duas mensagens. A primeira foi aquela que eu relato no vídeo Vou ver Padre Pio na Itália, portanto em setembro de 2019, há poucos meses, e a segunda eu relato no vídeo Mandato da Mãe de Deus, portanto em 8 de fevereiro de 2020. Essa segunda mensagem era um mandato, uma ordem carinhosa, digamos assim, para eu ir rezar um terço com uma pessoa que eu não conhecia e que estava convalescente num leito de hospital, em São Paulo, devendo entregar para aquela pessoa um objeto sagrado de devoção. O objeto da missão, o objetivo era eu interceder pela cura completa do doente, em nome de Nossa Senhora. É claro que eu fui, né, e obedeci direitinho a orientação recebida. Então, essas são duas histórias pessoais, né, sobre o terço, a minha experiência com o terço. E é claro que os meus amigos conversam comigo sobre essas experiências. E se vocês acompanham os vídeos aqui do lado B do Bernardo Fernandes,
devem ter visto que eu gravei uns vídeos recentemente com os fundos diferentes, não é esse que está aqui atrás agora, né, que é a biblioteca. Era um jardim, numa praia, e num quarto de criança. Eu estava com a minha família hospedado na casa de praia do meu sogrão, que fica lá em Boracéia, aqui no litoral norte de São Paulo. Naqueles dias, eu recebi uns amigos e uns familiares para festejar o meu aniversário, que foi agora no dia 28 de fevereiro. E aí, vai chegando a noitinha, né, a gente batendo papo, depois de comer um cervejinho, um vinhozinho e tal, o assunto espiritual vem vindo, né? E nessa conversa, eu descobri que as pessoas sabem muito pouco sobre o terço e muito pouco sobre o mundo espiritual. E uma amiga minha desse grupo me disse que o terço não fazia muito sentido para ela, pois se tratava de uma mera repetição de Pai Nossos e Ave Marias, na opinião dela, feitas mecanicamente, sem nenhum sentido. Aí eu ouvi essa avaliação e, sendo essa a opinião dela, eu dei razão a ela, né? Quer dizer, se for rezado mecanicamente, o terço é só uma fórmula. Pode até conter umas promessas espirituais fortes, mas como é que você vai alcançar essas promessas se você fizer isso mecanicamente? Mas será que é só isso? Ou será que faltou para essa minha amiga uma história que pudesse inspirá-la? Fiquei pensando nisso. Mas a conversa não parou aí, tá? Eles ficaram intrigados com os meus relatos de mensagens do mundo espiritual. E uma amiga minha me perguntou qual era a diferença entre essa visão católica de visões místicas, que admite visões místicas do mundo espiritual, e o espiritismo. A minha resposta deixou as duas pessoas atônitas lá no grupo. A reação delas me deixou a mim atônito. E eu achei que tinha dito o óbvio, né? Só que não. Eu disse para minha amiga que a principal diferença entre o catolicismo e o espiritismo era que, para nós católicos, Jesus é Deus. E para os espíritos, Jesus é apenas o mais evoluído dos espíritos. Aí todo mundo ficou me olhando de olho arregalado. Como assim Jesus é Deus? Ele não é filho de Deus como nós? Aí foi aí que eu pensei, para tudo. A gente tem que recapitular. Para nós católicos, Jesus é homem, como nós. Mas ele também é Deus, diferentemente de nós. Ele não é só um espírito divino, ele é o próprio Deus. Claro, filho de Deus. Mas Deus é uma trindade, uma só pessoa em três. Ele não é filho de Deus como nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Ele tem uma natureza humana e ele tem uma natureza divina. Espanto geral. Os amigos meus, por causa do que eu estava dizendo, e aí tudo me parecia óbvio, mas para eles não era, né? Claro, esse é o maior mistério da nossa fé. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, reunidos em uma só pessoa. Jesus é Deus, gente, é Deus. Antes de falar do terço, então, a gente tem que entender isso. Essa é a essência da fé cristã. E é isso que difere a gente não só do espiritismo, mas das demais religiões. Fechou? Então, se você não curtiu esse papo, pode sair do vídeo agora. A gente continua amigo, sem problema, mas esse é o meu ponto de vista. Daqui para frente, você só vai entender o terço se compreender isso. Se tiver a fim de assistir, fica aí. Beleza? Tamo junto ainda? Bora continuar? Aí eu fiquei pensando, quanta gente será que sabe do que eu estou falando? Aí eu, tendo compreendido que Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, você sabe o que é o terço? Você sabe como se reza o terço? Sabe qual é a origem do terço? Sabe o que ele significa? Bom, eu vou começar com uma imagem poética, bem fácil de entender. Quem assistiu meus vídeos aqui do canal, recente, sabe que eu estive falando de uma excursão a lugares sagrados na Itália. A Itália 2020 com Pedro Siqueira. Só para você lembrar, essa é uma excursão que deve levar umas 170 pessoas para a Itália, guiadas pelo Pedro Siqueira e sob a direção espiritual de um padre católico. Tá? E assim que passar essa crise, quer dizer, assim que passar essa crise do coronavírus, né? Então, imagina o seguinte, o terço também é uma excursão, entendeu? Uma excursão, só que é uma excursão espiritual. Então vamos por partes. Fica comigo aí, não sai não. Como toda excursão, o terço precisa de um roteiro, para que as pessoas não se percam. No caso da oração, do terço, o roteiro é um objeto de devoção muito popular, que também é chamado de terço. Esse aqui, né? Tá? O nosso roteiro, então, esse é um crucifixo, tem contas grandes e contas pequenas, e é assim que se reza o terço. Nas contas maiores, a gente reza um Pai Nosso,
nas contas menores a gente reza Ave Marias. Esse é o roteiro simples, direto, ninguém se perde. Se você é mais experiente, pode ir colocando uns desvios no roteiro, fazer umas outras orações complementares. Mas o caminho principal é esse aqui, tá? Como toda excursão, o roteiro leva as pessoas para lugares de interesse, né? Para as pessoas conhecerem, para as pessoas fotografarem, para as pessoas admirarem. Na verdade, a excursão do terço também faz a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou explicar como. O importante agora é saber que a nossa excursão do terço leva as pessoas a passear pelas vidas de Jesus e de Santa Maria. Em cada terço, a gente visita 5 lugares diferentes. Quer dizer, em outras palavras, a gente medita sobre 5 episódios diferentes das vidas de Jesus e de Maria. São lugares sagrados, é claro, né? E em cada lugar desse, a gente chama de mistério. Na nossa analogia, se uma excursão leva você para admirar lugares de interesse, assim também a excursão espiritual do terço leva você a meditar sobre os mistérios das vidas de Jesus e de Maria. Por fim, a pergunta que não quer calar. Se o terço é uma visita guiada às vidas de Jesus e Maria, quem é o guia da excursão? Gente, o guia do terço é a própria Santa Maria. É ela quem guia as pessoas entre um mistério e o outro. Na prática, o terço é oferecido a Jesus, logo no início. Lembrando que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Mas depois de fazer esse oferecimento, a gente passa a se dirigir a Santa Maria durante o terço. E é a Mãe de Deus que vai nos conduzir daí para frente. É com ela que a gente vai se relacionar. Por que Maria? Porque uma oração para Jesus é dirigida a Maria. Porque ninguém melhor do que ela para conhecer o seu filho. Porque ela foi uma mãe presente, ela viveu todos os momentos da vida de Jesus. Desde a Anunciação até a morte na cruz. Ela esteve presente em todos os momentos, absolutamente todos, e depois da ressurreição também. Maria se alegrou e também sofreu com Jesus, a cada passo. Então ninguém melhor do que a Santa Mãe para conhecer os mistérios da alma do Filho. E porque ela é a Mãe de Deus, né? Então, resumindo, o terço é como se fosse uma excursão sagrada para visitar e meditar sobre os mistérios da história sagrada de Jesus e de Maria, guiada pela própria Mãe de Deus, em oferecimento a Jesus. Se você entender isso, daqui para frente é fácil de entender o resto. Por exemplo, assim como você já sabe que em uma excursão é preciso ter um roteiro, no caso da oração do terço, o roteiro é o próprio terço. É para você não se perder no meio de tantas coisas sagradas que você vai contemplar, tá? Depois dessa introdução aqui, a gente vai avançar mais uns passos. O terço é uma oração poderosíssima, que vem sendo rezada por recomendação da própria Santa Maria, nas muitas aparições místicas que ela fez ao longo dos séculos, para muitos santos. A fórmula do terço, quer dizer, o nosso roteiro, ele levou séculos para ser finalizado. Ele ganhou o seu formato atual no século XIII, tendo um papel importante o São Domingos de Gusmão, que concebeu o terço como uma arma para o combate espiritual. Conta-se que Nossa Senhora, ela própria, mostrou o terço para São Domingos, com as 50 Ave-Marias, que passou a ser conhecido como o Saltério da Bem-aventurada Virgem Maria. A partir desta visão de Santa Maria, São Domingos começou a espalhar a devoção do terço em toda a Europa. Com a sua fórmula simples, ele foi muito bem aceito pelos fiéis que não sabiam ler, mas que também queriam imitar os monges que ficavam lá nos mosteiros. Eles ficavam recitando 150 salmos da Bíblia todos os dias. Ele foi concebido para ser rezado em 3 ciclos de 50 Ave-Marias, onde cada Ave-Maria rezada era recebida por Santa Maria como se fosse uma rosa de presente. Por isso ele ganhou o nome de Rosário, né? Então, inspirada na oração dos 150 salmos feitas pelos monges, foi feita a oração dos 150 Ave-Marias do Rosário e que se difundiu entre o povo analfabeto. Aí o Rosário nasceu para ser uma arma espiritual para a defesa do povo mais simples de Deus, aquele que não sabia ler. Então a gente volta àquela pergunta da minha amiga. O terço é uma oração mecânica? Não, é o contrário. Ela é uma oração meditada, uma excursão por 5 lugares sagrados, por 5 mistérios. Mas é uma oração do povo simples de Deus, então ele nasceu para iluminar os analfabetos. Por isso o terço não pode ser complicado. Ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil de lembrar, ele tem que ter um roteiro fácil de lembrar, ele tem que ter uma fórmula simples.
entendeu? Em outras palavras, o terço é extremamente fácil de aprender e tremendamente democrático. E não foi à toa que ele se popularizou tanto. E como é o terço hoje em dia? Por que tem tanta gente que fala rosa? Por que as pessoas falam rosário? E por que tem gente que fala terço? Bom, é que como é uma oração longa, 150 Ave Marias, o rosário é dividido em 3 partes. Cada uma dessas 3 partes, quer dizer, cada um terço, né, deve ser rezada junto com a meditação de 5 episódios diferentes. Aqueles mistérios de que eu já falei, da vida de Jesus e de Maria. Então, fica comigo. Em cada terço, o fiel passa por 5 mistérios. Em cada mistério, ele reza um Pai Nosso, e 5 mistérios é igual a 5 Pai Nosso. E a excursão entre um mistério e o próximo mistério tem 10 passos, e cada um deles marcado por uma dessas continhas aqui. Em cada conta é rezada uma Ave Maria. Como são 50 contas nesse terço aqui, são 50 Ave Marias. Então fica comigo, cada terço tem 50 Ave Marias e 5 Pai Nossos, beleza? Simples, fácil, popular. O terço tem também um pequeno conjunto inicial de orações, que fica aqui, ó, que são rezadas nesse rabicho. Aqui você reza um credo, um Pai Nosso e 3 Ave Marias em homenagem à Santíssima Trindade de Deus. Esse é o terço básico. Tem gente que acrescenta mais orações complementares, tem nada de errado com isso, fica até muito bonito, ajuda a meditar, mas agora a gente só vai precisar aprender a fórmula básica, não vamos complicar na largada, né? O terço, então, é ao mesmo tempo uma reza, que segue uma fórmula, essa fórmula é simples e democrática, e é também uma oração meditada, que nos torna íntimos das vidas de Jesus e de Maria por meio da meditação diária. Ele é feito para ser rezado diariamente, guiado por Maria, dos vários mistérios da vida deles. Então, voltando à minha amiga, por concepção, ele não pode ser uma oração mecanizada e repetitiva. Não dá para meditar de maneira repetitiva, não é mesmo? Então, a fórmula básica do terço não varia e segue sempre o mesmo roteiro simples e definido pelo objeto que a gente chama de terço. Tá? Esse é um objeto de devoção. E por meio dessas contas aqui, o fiel vai seguindo sem se perder, uma conta depois da outra. Se a fórmula é fixa, por outro lado, os 5 mistérios variam conforme o dia da semana. Quem determina quais são os 5 mistérios que devem ser rezados a cada dia, quer dizer, meditados a cada dia, é a nossa igreja. Então, resumindo, primeiro ponto, o terço bem rezado segue uma fórmula, claro, é a reza em si, e ao mesmo tempo ele inspira uma meditação, digamos uma oração diária, sobre os mistérios das vidas de Jesus e Maria. O objetivo de tudo isso é nos tornar mais íntimos de Jesus e de Maria. Segundo ponto, conforme o dia da semana, você reza um terço lembrando 5 mistérios específicos daquele dia. Ou seja, os 5 diferentes episódios da vida de Jesus ou de sua mãe que a igreja selecionou para serem lembrados naquele dia da semana. Quais são os 5 mistérios de cada dia? E em quais dias eles devem ser lembrados? Cada conjunto de 5 mistérios tem um nome específico. São 4 conjuntos: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos e, mais recentemente, o Papa São João Paulo II introduziu um 4º conjunto que a gente chama de mistério, que ele chamou de mistérios luminosos. Então você já entendeu que, como são 4 conjuntos de 5 mistérios cada um, mas a semana tem 7 dias, é lógico que vai ter dia da semana em que os mistérios vão se repetir. São 4 conjuntos, 7 dias. Então vamos falar agora deles, dessa repetição e desses dias. Vamos lá? Vou falar um pouquinho de cada mistério e dar também um exemplo curtinho do tipo de meditação que a gente pode fazer em cada mistério. Em cada meditação, o terço pode se estender. Pode haver mais orações. Elas podem ser lidas passagens da Bíblia, por exemplo. Enfim, a adoração é livre. Eu vou focar no básico, mas você fica sabendo que um bom terço pode ser muito longo. Por isso eu vou chamar a sua atenção novamente para o seguinte. Note que não há chance de um terço ser bem rezado se ele for repetitivo e mecânico. Porque para a gente usar a nossa analogia da excursão, o terço exige que a pessoa se esforce, não apenas para aprender, para não se perder na excursão, mas exige também que ela aprecie cada ponto de parada, que ela fique ali meditando.
Então, o primeiro conjunto de mistérios é chamado de mistérios gozosos. Eles são meditados na segunda-feira e no sábado. O primeiro mistério é a contemplação da anunciação do anjo Gabriel para Nossa Senhora, informando que ela seria a mãe virgem do Filho de Deus. O que a gente pode pensar sobre isso? A gente aprende da atitude de mansidão e de disponibilidade de Santa Maria e a virtude da humildade. O segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora para a prima dela, Santa Isabel, que estava grávida de São João Batista. Maria também estava grávida, mas ela foi lá para ajudar a prima idosa. E ela ficou lá alguns meses. O que a gente aprende com a meditação? A gente aprende da atitude de Nossa Senhora a virtude da caridade, quer dizer, de amor ao próximo, de ajudar uma pessoa necessitada. Terceiro mistério, o nascimento de Filho de Deus, de Jesus, em uma manjedoura, entre animais, na cidade de Belém. O que a gente aprende com isso? O episódio de resignação diante da pobreza e de desapego dos bens materiais. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus, que é recém-nascido, lá no templo de Jerusalém e a purificação de Nossa Senhora, conforme determinava a lei de Moisés. O que a gente aprende? A obediência à lei de Deus, a pureza de seguir essa lei. Quinta meditação, a perda de Jesus quando ele estava lá nas imediações de Jerusalém. E depois ele foi encontrado pelos pais no templo, conversando com os sábios e com os doutores da lei. Ele era garoto. O que a gente aprende? A gente aprende a procurar por Deus em todos os caminhos, em todas as coisas, em todos os momentos, como os pais deles procuraram por Jesus e como Jesus procurou. O segundo conjunto é chamado de mistérios dolorosos, que são meditados na terça-feira e na sexta-feira. O primeiro mistério é a agonia, o sofrimento e a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Qual é a meditação? A gente aprende a pedir a graça da conversão das nossas vidas, de sempre buscar aumentar a nossa fé, especialmente nos momentos dolorosos. Segundo mistério, lembramos da flagelação de Jesus. O que a gente aprende? Aprende a dificílima prática da mortificação dos sentidos, a virtude de superar uma dor dos sentidos, oferecendo essa dor a Deus. Terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos de Nosso Senhor, de Jesus. Qual é a meditação? Vendo Jesus suportar um castigo tão injusto e maldoso, simplesmente porque ele anunciou o evangelho da salvação, a gente aprende a combater o nosso próprio orgulho, o nosso próprio egoísmo. Qual é o quarto mistério? O caminho do Calvário que Jesus fez carregando a cruz. O que a gente medita? Aprende que tem que ter paciência com os contratempos, com as injustiças da vida e carregar a nossa cruz. Quinto mistério, a crucifixão de Jesus, a morte dele. Aqui eu vou dividir a meditação em duas partes. Primeiro, a gente precisa entender que Jesus poderia, com seus poderes divinos, mandar toda aquela gente para o inferno. Literalmente, né? Soldado, todo mundo. Por que ele não fez isso? É comum a gente ouvir que a morte na cruz era a vontade do Pai, que Jesus fez a vontade do Pai morrendo na cruz. Mas eu, pessoalmente, acho que a vontade do Pai era que Jesus anunciasse o Evangelho e a misericórdia divina, que ele veio para salvar o mundo do seu pecado. Se por obra da maldade dos homens, ou do diabo, não sei, ou dos dois, a consequência disso fosse desagradar os poderosos, paciência. Se pior, a consequência disso fosse levar Jesus à morte injusta, ainda assim a palavra da salvação tinha que ser claramente anunciada. Essa era a vontade do Pai, na minha opinião. E não que o filho morresse, mas que o filho cumprisse a missão de salvar o mundo. E Jesus poderia fazer a vontade do Pai e ainda assim usar os seus poderes e mandar todo mundo para o inferno? Poderia, não poderia? Olha aqui, gente. Olha só, eu sou a verdade, o caminho e a luz, vocês são os malditos, sumam-se daqui todos vocês, vão para o inferno, o diabo vai embora. Poderia ou não poderia ter feito isso? Poderia. Pessoalmente, eu acho que ele não fez por quê? Era só ele mandar vir o arcanjo São Miguel, né? Passar todo mundo no fio da espada. E, aliás, tinha muita gente, os discípulos dele, esperando que ele fizesse exatamente isso. Inclusive São Pedro, que era o apóstolo número 1. E por que Jesus não fez? Pensa aí. Por que Jesus não fez isso? Por que é que nós, simples homens e mulheres, não temos os poderes dele? Então, nós teríamos uma desculpa para não buscar a perfeição que ele buscou. Veja se não é verdade. A gente falaria assim, para ele é fácil, ele tem poderes que eu não tenho. Se eu tivesse, também botaria todo mundo para correr.
Mas assim, eu sou um simples mortal, não dá, ele não. Mas e aí? Por que Jesus, mesmo sendo Deus, não recorreu aos seus poderes divinos na hora da humilhação suprema? Porque ele quis que você, que eu, entendesse que ele, que é Deus, aguentou como homem e que a gente pode aguentar como homem, ou como mulher, obviamente. Ao dar o exemplo como homem, Jesus deixou claro que a gente não tem desculpa para não tentar ser manso e humilde e bom como ele. Na minha opinião, talvez esse tenha sido o maior milagre de Jesus. Mostrar que a salvação está ao alcance do homem e da mulher, por seu intermédio, por intermédio de Jesus. Então, concluindo o mistério da crucifixão, a gente aprende que de Jesus, que o amor a Deus é importantíssimo e a gente tem horror ao pecado. O terceiro conjunto é chamado de mistérios gloriosos, para ser rezado quarta-feira e domingo. O primeiro mistério é a ressurreição de Jesus. O que a gente aprende? A praticar as virtudes da fé, tendo a confiança em Deus. Segundo mistério, a ascensão de Jesus para o céu. A gente aprende a ter esperança no céu, a desejar ir para o céu. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Qual é a meditação? A gente aprende a zelar pela conversão e pela salvação das outras pessoas, nossos irmãos. Quarto mistério, a assunção de Nossa Senhora aos céus. O que a gente aprende? Aprende que pode pedir para Maria, na hora da nossa morte, por uma boa morte, pode pedir a intercessão dela. Quinto mistério, a coroação da Santíssima Virgem Maria como Rainha do céu e da terra. Qual é a meditação? A Maria, a mulher, ela que vencerá o dragão, como diz São João no livro do Apocalipse, a gente pode pedir a ela que nos dê força nos nossos combates espirituais cotidianos, que nos dê perseverança até o final, confiando em Jesus e na intercessão dela. O último conjunto de mistérios é o mistério luminoso, que é para rezar na quinta-feira. O primeiro é o batismo de Jesus no Jordão, e aqui a gente aprende que Jesus, apesar de não precisar ser batizado, porque ele era livre do pecado original, de que o batismo purifica, faz questão de cumprir essa etapa, mostrando o seu lado humano, o seu lado divino, bem como o compromisso de ser vida para todos, sendo anunciado por Deus lá no batismo como seu filho. O segundo mistério luminoso é a autorrevelação nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. E aí a gente aprende que Jesus se revela antes do seu tempo para atender a um pedido da sua mãe. Esse episódio mostra aqui também que a bondade da mãe, o poder de intercessão de Maria, se manifestam para nós nos momentos de aflições cotidianos da nossa vida, mesmo que seja para transformar água em vinho. O terceiro mistério luminoso é quando Jesus faz o anúncio do reino de Deus e convida à conversão. A meditação aqui é que a gente aprende que Jesus se apresenta como Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. E a gente aprende que é preciso rezar por todas as pessoas que se dedicam e ajudam na obra de construção do reino de Deus. O quarto mistério, o momento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Meditação. Esse é um momento impressionante. É o momento em que Jesus mostra pela primeira vez a face luminosa da sua verdadeira majestade divina, coisa que ele nunca tinha feito antes. O Jesus se transfigura e ele brilha como o sol diante de Pedro, Tiago e João, lá no alto do Monte Tabor. Em contraste, isso ocorre logo depois que Jesus tinha anunciado a sua morte, destino que Pedro nem compreendia e nem aceitava. Pedro não queria. Pedro chega até a perguntar a Jesus se poderia fazer umas tendas para Jesus, Moisés e Elias ficarem ali no Monte Tabor, mostrando que ele não entendeu nada, que o seu desejo íntimo era de ficar no Tabor indefinidamente, possivelmente para adiar a indesejada morte de Jesus, que Pedro não aceitava. É nesse momento que o próprio Deus Pai interfere, e interfere com uma voz de trovão, que eu nem consigo imaginar como é, e anuncia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. E essa bronca leva os discípulos a um intenso terror, eles se prostram no chão com as cabeças no chão. O último mistério luminoso é a instituição da Eucaristia na ceia pascal, que aconteceu numa quinta-feira. Qual é a meditação? Convida as pessoas a fazer uma vida de partilha, da mesma forma que Jesus partiu o pão e que ele compartilhou o pão. Aliás, depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos discípulos algumas vezes sem que eles o reconhecessem de imediato, mas passaram a reconhecer na hora que ele parte o pão,
Quer dizer, o cristão é aquele que se reconhece por partir o pão, por compartilhar. O pão físico ou o pão espiritual. Pense nisso. Da mesma forma que o texto se inicia com algumas orações introdutórias, né, que a gente viu aqui, ele costuma ser finalizado por uma salve rainha, que é uma reza de agradecimento e um pedido de intercessão dirigidos a Santa Maria, que foi coroada como Rainha do Céu e da Terra. Bom, agora que a gente sabe o que é o terço, por que a gente deve rezar o terço? Primeiro, o terço é uma oração de fé, cujo objetivo, como eu falei, é que Jesus habite em nosso coração. Segundo, dizem os exorcistas, os santos e os místicos, que o diabo e todos os espíritos caídos detestam a oração do terço. É um dissabor profundo saber que tanto poder foi dado, não apenas ao Filho de Deus, o que seria natural, mas também para uma mulher humana, ou seja, para Santa Maria, exclusivamente por seus méritos, por sua humildade, por sua mansidão. Por isso, a oração diária do terço é como um verdadeiro tratamento espiritual contra o inimigo. E quem disse isso não sou eu, não. Eu ouvi essa mensagem do Padre Pio para mim, em setembro de 2019. O Padre Pio, aliás, sempre andava com seu terço para todo canto, né, assim na mão, e ele dizia que era a minha arma. Né? Da mesma forma que São Domingos, como a gente viu, dizia que o terço é uma arma. Terceiro motivo, como arma que ele é uma oração que nos prepara para o combate espiritual, fortalecendo a gente no dia a dia do nosso espírito, entendeu? E quarto, é uma oração que permite acumular graças, acumular indulgências, por meio das quais um de nós pode se beneficiar a si próprio ou interceder por outros, e também pelas almas dos mortos. A intercessão sincera e bem feita pelos outros, aliás, especialmente pelos falecidos, é uma das formas mais elevadas de caridade. Então a fórmula é simples. O terço começa com algumas rezas introdutórias, em seguida é rezado em 5 dezenas de Aves Marias e um Pai Nosso, cada uma, meditando-se a cada início de dezena o mistério da vida de Jesus e de Maria. Então, para finalizar, como é que você pode rezar um terço, se você é principiante? Bom, o primeiro lugar que eu recomendaria, é claro, é na igreja, onde é comum você encontrar grupos de orações. Alguns diários, outros em alguns dias da semana. A oração na igreja tem uma dinâmica própria, e ela pode ser, conforme a igreja, conforme o caso, um pouco mecânica. E com pouco tempo dedicado à meditação, sabe? Então, isso às vezes não é bom para quem está começando, pode ficar repetitivo, pode ficar chato, ou pode até parecer sem sentido, só uma fórmula. Por outro lado, como o grupo reza unido e os versos são rezados alternadamente, faz um som bacana, meio relaxante. É algo como se fosse um mantra. Tem gente que adora, tá? Enfim, cuidado se você está começando, procure um grupo que faça uma oração um pouco mais meditada, que é para você entender o sentido. Ou você pode se decepcionar. O segundo lugar que eu recomendo é procurar os eventos do Pedro Siqueira, que faz sempre sessões de oração muito bonitas. Como ele roda o Brasil inteiro, você pode ir pessoalmente na sua cidade. Ou inscrevendo-se no canal dele, ativando as notificações. E aí você vai ficar sabendo pelo YouTube exatamente quando cada terço vai começar, podendo participar online, ao vivo ou gravado. O terceiro lugar que eu recomendo é rezar sozinho. Para isso, o celular vai ser seu maior aliado. Há aplicativos que ensinam a rezar, mas eu gosto muito de colocar os fones de ouvido, tipo esse aqui que eu estou aqui agora, e rezar seguindo um dos muitos vídeos gravados no YouTube. Tem vídeos excelentes, rezados por padres famosos ou não, e até por leigos. E eu recomendo um que fale um pouco mais dos mistérios, né? Melhor ainda é se você fizer isso dentro de uma igreja, olhando para a cruz ou diante do sacrário. E você reza em meia hora, aí você faz uma boa oração do terço. A oração do terço já atrai muitas graças por si só. Rezado dentro de uma igreja, mais ainda. E se você fizer isso tendo se confessado e comungado, ou se fizer isso nos dias ali em volta do terço, as graças são ainda maiores. É claro que você não pode barganhar com Deus, nem com Maria, né? E o terço não é um passe para você conseguir o que você quer. Você não é mimado por Deus, tá? E Deus não vai te atender assim. Mas saiba que você está colhendo graças imensas e favores imensos para você e também para as pessoas por quem você pede. Bom, acho que é isso por hoje.
Acho que deu para ver que há muito mais coisas entre o céu e a terra, e também debaixo da terra, do que sonha a nossa vã filosofia. E depois de tudo que a gente viu juntos aqui, fica a dica. Se você alguma vez ouvir alguém dizer que o terço é só uma oração mecânica e sem sentido, dá um tempinho, respira fundo e pergunta para a pessoa: escuta, você tem uma meia horinha para a gente conversar? Né? E aí você conta para ele o que é o terço. Você pode estar salvando uma alma, que aliás pode bem ser a minha ou a sua, e quem sabe até ganhando um amigo. Beleza? Se puder, reze por mim. Eu estou precisando de aliados, estou precisando de amigos no combate. E, tendo dito isso, agradeço muito a sua companhia, de verdade. Tá bom? É isso aí. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.